Boa tarde a todos. Boa noite já, né? 18 horas. A gente vai falar hoje sobre Safari Camp no Jalapão. Eu vou convidar agora o Breno, que é representante, para ele começar a conversar com a gente. Esperando o Breno entrar. Oi, Breno, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Ana, a maioria aqui já me conhece. A gente está falando com o Breno, eu vou deixar ele se apresentar e começar a falar um pouquinho, né? O que é o Tocantins, o que é o Jalapão, e vamos embora. Pode falar, Breno. Bom, eu sou o Breno, eu sou o diretor da Eco Representações, eu represento aqui em São Paulo a Corubo Safari Camp no Jalapão, o Amazon Eco Park na Amazônia, o Pataxocas em Morro de São Paulo e a PTP Mundo Maia na Guatemala. E hoje a gente vai falar um pouquinho do Jalapão e do Tocantins para vocês. Isso aí, isso aí. Falar de um produto que é maravilhoso, né, Breno? Assim, Jalapão é fantástico, o Safari Camp é fantástico, não tenho o que falar. Tá todo mundo ouvindo direitinho? Breno, você tá me ouvindo? Tá todo mundo vendo Tô ouvindo. direitinho? Tá vendo? Porque na transmissão anterior eu acabei esquecendo de limpar a câmera. No final das contas eu fui ver, eu falei, meu Deus, a câmera ficou um pouco embaçadinha. Acontece, né? Acontece. Então vamos lá, Breno. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o Tocantins, sobre Palmas, sobre essa região, onde é que está localizado, quais são as características, o que a gente pode esperar. O que eu falo muito agora, principalmente em Tocantins, mais dos destinos de eco, né? Que está acontecendo muito com o aumento do dólar, com o aumento do euro, agora com a pandemia, crise e tudo mais, o brasileiro tem procurado muito mais os destinos nacionais, né? Então, para vocês terem uma ideia, a Amazônia, por exemplo, que a gente sempre recebeu 90% de estrangeiros, desde julho do ano passado, a gente começou a receber 90% de brasileiros, né? E o brasileiro começou a buscar novas experiências, novos destinos, exatamente para conseguir vivenciar novas experiências. Então, o que eles estão procurando hoje? A Amazônia, o Jalapão, vários destinos que muitos tinham, né, como concepção de que, não, é um destino que é para aventureiro, que não, e na verdade todos hoje conseguem enxergar que tem toda a infraestrutura, tem o charme, tem o conforto que eles precisam e que não é para aventureiro. Para vocês terem noção, o Jalapão, o que a gente mais recebe hoje é grupo de terceira idade. Então, assim, o grau de dificuldade dos passeios, principalmente no Jalapão, são baixíssimos, as pessoas andam no máximo 400, 500 metros. A gente tem um passeio, que é o Mirante do Espírito Santo, que esse sim são 8 quilômetros de caminhada e 800 metros de subida íngreme, mas é o único que teria uma restrição para quem tem problema, né, de locomoção, algum problema físico que não possa fazer. E lógico, a gente dá uma alternativa nesse dia, se o passageiro quiser ir até a base do Mirante, fazer uma caminhada no plano, não tem problema, ou se quiser ficar descansando no Safari Camp também fica, ou fazer alguma atividade ali ao redor do Safari Camp também pode fazer. Mas é um destino que as pessoas tinham um pouco isso, principalmente do Safari Camp, né? Então, o Safari Camp, as pessoas já imaginam acampamento, e já é uma concepção totalmente errada, né? Por isso que a gente vai explicar bem, né, Breno, o que é, desvendar esse Exato. mistério.
algumas pessoas já conhecem, vão poder confirmar o que a gente está falando. Quem não conhece, quem ainda não foi, vai poder conhecer, saber o que é o que é o Safari Camp. A gente vai saber disso hoje. Pode continuar, eu te interrompi, desculpa. Bom, o Safari Camp, na verdade, ele nasceu com a Cintia e o Luciano, que são os donos da Corubo, e eles foram para a África, tá, em 1990, mais ou menos, foram para a África, fizeram um Safari Camp e ficaram alucinados assim, com a experiência que eles tiveram com o Safari Camp. Eles falaram, a gente precisa trazer essa experiência para o Brasil. E aí, em 1992... 91 para 92, eles descobrem o Jalapão, né, e eles começaram a viajar pelo Brasil para descobrir uma região para trazer essa estrutura. Eles descobriram o Jalapão. Toda uma regra para se seguir para poder levar esse Safari Camp para lá. E aí, em 2001, eles começaram a operar o Safari Camp, né? E aí, na verdade, o Safari Camp é o quê? São tendas, né, que as pessoas ficam de pé, com camas suspensas, tem um deck debaixo das tendas, né, exatamente para proteger da chuva e dos bichos. E aí eles fizeram uma estrutura como se fosse uma pousada, tá? Então as tendas são como se fossem os chalés, e a gente tem o refeitório que serve como um restaurante para servir as refeições, né? E aí eles criaram toda uma operação, que a Corubo faz toda essa operação, que é desde a parte de alimentação, que é pensão completa, aí está incluso o café da manhã, almoço e janta. A gente até fala, se o passageiro tiver qualquer restrição, ou for vegano, ou vegetariano, ou, enfim, tiver qualquer intolerância à lactose ou glúten, avisar com antecedência para a gente, exatamente porque Palmas não tem a mesma diversidade que a gente tem de produtos, por exemplo, aqui em São Paulo e no Rio, né? Uhum. Então, quando tiver qualquer restrição, se, por exemplo, eu tenho intolerância a glúten, se ele usa farinha X e eu não achar em Palmas, o passageiro pode trazer e a gente faz para ele sem problema nenhum. O problema é que a gente tem que saber com antecedência, senão a gente não consegue disponibilizar para o passageiro, né? Agora, de bebida, a gente tem água e suco incluso. A água é filtrada, que é do nosso Safari Camp, tá? Se ele não quiser tomar água filtrada e fica 24 horas para os passageiros levarem para os passeios, tomar durante a noite, enfim, para o que eles precisarem, tem a água de garrafinha, e a gente oferece também cerveja, caipirinha, caipirosca e de bebida alcoólica. Se o passageiro não beber, não tem problema, mas meu passageiro toma um vinho, ou, né, eu gostaria de levar um vinho, não tem problema, você pode levar, a gente não cobra taxa nenhuma e serve ou gela, o que for preciso, a gente, exatamente também porque em Palmas a gente não tem a mesma diversidade de bebidas que a gente encontra, né, em outras cidades grandes. Tá? Legal, nossa, a ideia fantástica, assim, você ir para um lugar que é maravilhoso também, trazer essa inspiração e aplicar numa região nossa que é belíssima. Fala um pouco pra gente, assim, o Jalapão, o que é o Jalapão, onde é que fica, é um parque, não é? Como é que... Porque, assim, a gente, só para situar um pouquinho, o voo chegando em Palmas, e aí de Palmas para Jalapão, qual é a distância, como é que esse trâmite, como é que funciona? A gente já vai falar mais da estrutura das tendas, que eu fiquei bastante curiosa. Claro. Não, bom, o que acontece, todo mundo acha que o Jalapão está em quase todo o Tocantins, não, ele se limita ali ao Parque Estadual do Jalapão, né? A Corubo está num ponto estratégico, que ela está numa área que é de proteção ambiental, que é entre ponto estratégico, a gente consegue acessar todos os pontos ali do Jalapão. Então, desde 2001 até janeiro desse ano, a gente operava o roteirinho de 5 noites e 6 noites ali no Jalapão, né? E como a gente começou a ter muitas solicitações de que a gente... por que a Corubo não faz a Pedra Furada e a Lagoa do Japonês? A gente abria até o mapa e mostrava que exatamente esses 2 pontos turísticos ficavam na Serra Geral. E aí, a gente querendo inovar também, né, querendo trazer novidades, a gente começou a estudar uma operação. Hoje a gente arrendou uma pousada também em Ponte Alta, então no penúltimo dia de 5 noites ou de 6 noites, a gente fez a extensão para a Serra Geral.
Então a pessoa dorme em Ponte Alta, que é uma pousada só para os passageiros da Corubo. Eles dormem ali, no dia seguinte fazem a Serra Geral, né, a Lagoa do Japonês, a Pedra Furada, retornam, pernoitam em Ponte Alta e vão direto para o aeroporto na sequência, né? Você estava me perguntando até da distância, né? Eu falei antes dos roteiros, mas a distância você voa até Palmas, tá? De Palmas até o Parque Estadual, a gente não gosta de falar muito de tempo, exatamente porque a gente percorre grandes distâncias, para em vários locais, e, em média, a gente demora 8 horas até chegar ali no Safari Camp. Mas por que as 8 horas? Porque a gente para almoçar, eles têm um tempo ali para almoçar, para ir no banheiro, retornar. No trajeto ainda, a gente para no Canyon da Sussuapara, faz várias paradas para eles fazerem fotografias, né, das serras que a gente passa durante o caminho para fazer as fotos panorâmicas. Então, assim, essas 8 horas são de passeio e não são de trecho que eles estão ali, né, dentro do caminhão e em terra batida. Então, pode ser que demore um pouco mais, um pouco menos, mas tudo isso também vai depender da condição da estrada, que é de terra, né, é esburacado, o caminhão é 4x4, por isso que você precisa de um carro 4x4, né? Uhum. Então a gente coloca principalmente a pernoite na ida e a pernoite no retorno, um dia antes do retorno, exatamente por causa dessa grande distância que a gente não consegue levar direto para o aeroporto, tá? Então, normalmente o pessoal, nossa, mas é muito tempo. Não, não é muito tempo. Você está passeando ali durante todo o dia até chegar no Safari Camp. Então, é super tranquilo. Claro que é sempre, né, bom, a gente sempre deixa específico que são grandes distâncias, são estradas de terra, né, esburacadas e tudo mais, mas não tem problema, gente. Na hora que vocês começam a ver as paisagens, né, você tem a interação ali da natureza, você esquece de tempo, você esquece de tudo, e na hora que chega no Safari Camp e vê a nossa estrutura, né, e ao contrário que as pessoas pensavam que eram barracas, e você tem uma tenda aqui, né, estilo dos safaris africanos e tudo mais, as pessoas ficam encantadas. Eu tive até amigos próximos que foram e levaram a mãe e falaram, estou com medo, que minha mãe não está acostumada. Quando a mãe chegou, ela falou, olha, eu quero levar agora meu neto, quero trazer meu marido, e realmente as pessoas ficam encantadas com a nossa estrutura, tá? A gente vai falar mais para frente um pouquinho dos roteiros, né? Tem basicamente Isso. 2 roteiros que operam, a gente vai voltar um pouquinho neles. Então, só para reforçar, o trajeto em torno de 8 horas, mas não é porque são 8 horas seguidas, é porque são 8 horas Sim, de passeio, você vai passeando, passeio. para almoçar. É o passeio, né? Até você chegar no destino final, que é o Safari Camp. Muito legal, interessante. Você já falou para a gente, assim, que atende uma demanda de terceira idade, tem feito muitos grupos. Além dessa demanda, tem algum público específico? O Safari Camp é para quem? O Jalapão é para quem? Olha, o Safari Camp é desde uma criança de 8 anos até a terceira idade, tá? Não tem... Na verdade, é uma proposta, né? Uma experiência que a gente quer propor para os passageiros, para os viajantes, exatamente de se desligar, porque, bom, primeiro no Safari Camp, saiu de Palmas, você já não tem... jamais comunicação, então o Instagram, stories e fotos ficam para depois da viagem, você vai tirando várias e depois, porque você realmente não tem sinal. E é essa a proposta mesmo, porque é muito bacana até com muitas famílias, né, que levam os filhos e veem o quão importante é dar essa experiência para o filho e proporcionar isso, né, sair um pouco desse mundo de internet, de YouTube, Instagram, e ficar um pouco desligado e ter uma vivência diferente do que ele está acostumado do dia a dia, né? Então, assim, o Safari Camp é para quem está disposto a essa experiência, gosta dessa vivência na natureza e quer realmente se desligar por alguns dias, né? Gosta dessa contemplação. Então, assim, eu acho que pode ser desde uma criança de 8 anos, que curte e vai curtir muito, porque tem passeio todos os dias, tem pensão completa, então os pais não precisam se preocupar com refeição, o que ele vai comer. Tanto que essa é um ponto alto, nosso restaurante, a gente tem
um chefe de cozinha, a gente até brinca que tem que tomar cuidado na hora que fala chefe de cozinha por causa do MasterChef agora, mas realmente a gente tem, um cozinheiro que faz desde o pão, pão de queijo, bolo, então as pessoas ficam encantadas com a qualidade e a quantidade, né, de pratos que ele oferece ali, e até o que a gente tem muito elogio, né? Exatamente por causa das refeições que a gente oferece e tudo mais. Então, assim, para levar uma criança super tranquilo, para o adulto, mais tranquilo ainda. E aí a gente acabou virando até um perfil para passageiro single também, porque como a gente faz o compartilhamento das tendas, as pessoas acabam pagando menos, pagando o valor de duplo, compartilhando a tenda com uma pessoa do mesmo sexo, né? E todo mundo acaba adorando, porque às vezes faz amizade, depois vira amizade pro resto da vida, e trocam experiência, se ajudam ali, tem com quem conversar. Então, quem quer gastar menos também tem essa possibilidade, claro, quem for sozinho, quiser ficar sozinho, não tem problema, pode ficar sozinho. Ele paga uma taxa a mais para ficar em single na tenda, mas se ele quiser compartilhar e pagar menos, a gente também dá essa possibilidade, né? Então, hoje, você tem ideia, a gente tem 60% de mulheres, né, 40% de homens, classe A e B, e aí as crianças a partir de 8 anos e os adultos na média de 35 a 65 anos. Tá? É a média que a gente recebe de passageiros e de viajantes. É um perfil bem legal, né, Breno? Porque são pessoas que gostam da natureza, gostam de contemplar. Eu imagino assim, eu não conheço, eu não fui ainda, já vim de algumas vezes, mas ainda não tive a oportunidade de ir. Tá na minha lista, tá na minha lista. Está convidada já. O céu deve ser uma coisa fantástica, porque você não tem energia elétrica, não é isso? No safari. À noite que a gente fala, você pode tomar um drink, uma bebida, olhar para o céu, ver as estrelas cadentes e só, e conversar e curtir a fogueira. É o que tem para fazer à noite, para dormir cedo, né? Porque sempre se acorda cedo para o dia seguinte fazer passeio e as distâncias são longas que a gente percorre, então as pessoas também não aguentam ficar até tarde acordado, então elas acabam dormindo cedo para depois, no dia seguinte, já sair para os passeios. É uma imersão na natureza, né? Sem tecnologia, sem energia elétrica, mas com toda a estrutura, né? Fala pra gente, quando que é a melhor época para ir? Tem uma melhor época para ir ou dá para fazer uma? Não tem a melhor época. Tem a época de chuva, que na verdade chove, tem a pancada de chuva, é como no Nordeste mais ou menos, chove e para. Então isso não atrapalha na operação ou, enfim, no que as pessoas vão vivenciar. E até como lá faz de dia, faz 35 graus, as pessoas até às vezes gostam. O que vai mudar um pouco é a paisagem. Então o cerrado fica um pouco mais verde na época da chuva. Então as pessoas vão acabar vendo uma paisagem mais verde, né? Mas tirando isso, dá para visitar o ano inteiro o Jalapão, tá? O Tocantins. De dezembro a março a gente tem a época de chuva, tá? E aí o que acontece é que à noite caem as temperaturas, então as pessoas até perguntam, né? Nossa, mas não é abafado, porque é 35 graus de dia, mas de noite vai de 20 a 24 graus, tá? Na época de chuva, vai de 20 a 8 graus, então cai bastante. E aí, tanto que no que levar, a gente pede para os viajantes levarem até um moletom. E aí ninguém entende, por que eu vou levar um moletom, né, no local que faz 35 graus? Exatamente porque à noite cai muito. A gente fala que tem um ar-condicionado natural, além da gente estar em frente ao Rio Novo, né? Então é uma área que fica mais refrescante mesmo e super tranquilo. Tanto que a gente põe até cobertor, né, no jogo de cama. Ótimo, ótimo. Eu já coloquei algumas imagens, alguns vídeos, né? Estou colocando desde ontem, vou colocar mais algumas informações, e no próximo vídeo que eu vou colocar daqui a pouco, no nosso feed aí do Instagram, tem umas imagens do acampamento em si, como é que ele é, a estrutura, o Breno já falou um pouquinho, vai falar um pouco mais, o que tem na tenda, o que é a tenda, como é que funciona, o que precisaria levar, rapidamente, porque, claro, quando a pessoa for viajar, a gente passa uma lista do que ela tem que levar, do que como que ela deve fazer a mala, tudo isso a gente dá esse apoio. Assim, bom, aí, primeiro a gente não gosta que a gente não fala acampamento, a gente fala safari camp, exatamente porque acampamento já remete... Não, dá uma ideia pejorativa, né? As pessoas já remetem à barraca, então vou entrar agachada na barraca, vou dormir no saco de dormir, e não é nada disso. Então, por isso que eu falo, as pessoas chegam...
as pessoas chegam com a expectativa baixa e quando vem a estrutura ficam realmente impressionadas. Então, as tendas, né, que a gente chama, são tendas todas duplas. Dentro da tenda você tem o lavabo e o vaso, tá? E a gente fez o vestiário fora, como se fosse o parador Casa da Montanha, que a gente tem na Parados da Serra. Claro que o deles é muito mais luxuoso que o nosso. Mas a gente fez um vestiário exatamente para ter uma comodidade maior e para ter uma vazão maior de água e até para facilitar no aquecimento, porque é feito com placas solares, né? Então, a gente fez um vestiário masculino, um vestiário feminino, cada um tem 4 boxes, então é super tranquilo, principalmente para as mulheres que gostam de levar creme, enfim, 1000 produtos, né, para o corpo, para o cabelo, então tem espaço para elas deixarem tudo ali tranquilas, se trocarem também tranquilos, então acaba que vira um diferencial que todo mundo gosta e não tem problema, porque a gente são 15 tendas, né, então no máximo a gente tem 30 pessoas, dessas 15 a gente consegue transformar 2 tendas em quádruplo. Tá? Então, sempre vão ser no máximo 30, então não tem fila, normalmente alguém vai tomar um cafezinho, vai comer alguma coisa, enquanto o outro toma um banho, o outro está tomando um banho de rio, né, e depois vai tomar banho, então assim, é super tranquilo, não tem problema nenhum. E aí a cama é a cama suspensa, são camas separadas, se precisar juntar, no caso dos casais, tem como juntar, né, tem o jogo de cama. A única coisa que a gente pede para levar, que a gente não fechou ainda uma operação, exatamente mais uma vez, porque Palmas a gente tem restrição de serviços, né? São as toalhas. Então, os viajantes têm que levar uma toalha de banho, uma toalha para passeio, tá? E a única coisa que a gente pede, que normalmente o hotel oferece, e a gente pede para as pessoas levarem tanto os medicamentos, porque depois saiu de Palmas, não tem farmácia, não tem nada próximo, você realmente está isolado. Então, esse dia que as pessoas chegam antes em Palmas, a gente pede até para chegar nos primeiros horários, exatamente para elas terem como comprar um medicamento que ela esqueceu, ou comprar a toalha, às vezes, que ela esqueceu, ou qualquer coisa que ela tenha esquecido, porque a gente brifa sempre na chegada deles em Palmas, né? Para o dia seguinte, já 8h15 sair, a gente já conseguir ir direto já para o Safari Camp, né? E fora isso, a gente pede para levar papete, porque molha muito o pé, né? Então, e tem as caminhadas, então é sempre bom uma papete, o moletom, que a gente fala, né? Os medicamentos, e aí todo mundo também pergunta, eu tenho como carregar meu celular, eu tenho como carregar a bateria da minha câmera. Tem como carregar, a gente tem no refeitório ali, a gente tem uma régua, né, do nosso gerador e as pessoas conseguem carregar o que eles precisarem. Então, a única coisa que a gente não consegue é a internet. Tem alguém perguntando aí? E é o nosso propósito, né? A Nelimar, do Cantinho da Saúde, perguntando da água do chuveiro, como é que é? A água é quente, ela é aquecida com placa solar, né? E por isso também que a gente fez o vestiário. Então, você tem toda a comodidade que você teria numa pousada, né? Então, assim, claro, num local totalmente isolado, né? E essa é a experiência que a gente quer propor, né? Essa foi a ideia de trazer o Safari Camp, né, para o Brasil e a estrutura, né, do Safari Camp e para as pessoas verem realmente o quanto que é bom, né, ter essa experiência. Então, acho que hoje a gente às vezes não desliga muito, né? Às vezes, sei lá, tem um pássaro no seu lado, mas a gente está tão ligado no 220, na correria do dia a dia, que a gente nem olha, né? Então, é um pouco dessa experiência, tanto dessa contemplação com a natureza, né? E esse desligamento um pouco da nossa vivência aqui do dia a dia, né? E, principalmente, você dá uma desacelerada, né? Na sua vida ali, no seu ritmo. Então, realmente, para você mudar um pouquinho. E essa é a experiência que as pessoas adoram e ficam encantadas. Assim. Pra você ter ideia, às vezes uma pessoa vai e depois traz a família inteira e fecha o Safari Camp para fazer essa experiência. Então, assim, é muito bacana o retorno que a gente tem. Isso é muito bom. Um ponto que todo mundo sempre comenta, voltando um pouquinho, é a questão da comida. Que é comida de verdade, né? A gente, nessa correria do dia a dia, a gente acaba comendo muita comida industrializada, com tempero pronto, não aproveita tanto a comida, aquele momento, não é comida de verdade, feito ali para a estrutura do Safari Camp, com a gente tem uma produtos câmera de qualidade. Isso.
A gente tem uma câmera frigorífica até para manter os alimentos daquela semana, né? Então, lógico, já tem todo um cardápio que o chefe, o nosso cozinheiro já faz, né, para aquela semana. Então, a gente leva, por isso que a gente pede, se a pessoa tiver qualquer restrição, né, que ela nos avise antes, porque depois a gente não tem nem como comprar para poder fazer para a pessoa. Então, assim, as pessoas ficam encantadas, mais uma vez, com a quantidade, com a qualidade da comida, né? Então, eles comem muito, né? As pessoas falam, nossa, nunca imaginei que, né? Porque fala, você vai para um safari camp, aí a pessoa, de novo, pensa num acampamento que não é, né? Então, a gente tem toda a estrutura para oferecer para ela. Então, na verdade, as pessoas ficam muito encantadas e não sentem falta de nada, na verdade. É verdade, é muito bom quando essa surpresa é positiva, né? Quando a pessoa tem uma expectativa, não sabe bem o que está esperando, chega lá, tem aquela surpresa. Eu acho isso ótimo. E a questão porque é uma experiência que não tem no Brasil, né? É única no Brasil aqui. Que é única, justamente. É uma coisa que é única. Muito bom mesmo. Fala um pouquinho pra gente como é que é esse dia a dia. Porque assim, tem 2 roteiros diferentes, você vai falar pra gente também. Sim. E tem os passeios incluídos, quais são os passeios, como é que funciona o dia a dia? Bom, a gente tem hoje 2 roteiros, tá? Um de 5 noites e um de 6 noites, tá? Então são 2 noites sempre em Palmas, uma na chegada e outro no último dia, exatamente por causa da distância e para os viajantes terem a segurança, né, de não perder um voo, enfim, e ser feito tudo com tranquilidade. E aí, no de 5 noites, são 3 pernoites no Safari Camp, e no de 6 noites, são 4 noites no Safari Camp, tá? Tudo com pensão completa, com todos os passeios inclusos, tá? Com todas as experiências inclusas. Ele não vai gastar nada além dos artesanatos, se ele quiser comprar, que aí na região ali a gente tem muito artesanato com capim dourado, né? Ou com as bebidas extras que ele vai consumir. Então, assim, além do que ele já pagou do pacote dele, ele não paga nada além disso, tá? Então, a gente tem esses 2 roteiros, o que inclui? Tem o Canyon da Sussuapara, tem os fervedouros e as cachoeiras que a gente percorre durante esses dias. E o Mirante do Espírito Santo, que aí sim é no de 6 noites, que é o passeio que a gente tem o maior grau de dificuldade, que aí é o único, na verdade, que tem 8 quilômetros de caminhada e 800 metros de subida, e que restringe para algumas pessoas. Todos os outros, os tours são super tranquilos, né? E a pessoa chega com um caminhão bem próximo ali da entrada dos atrativos e anda 400, 500 metros. Né? O que, claro, sempre tem a distância, então no nosso próprio site, no corubo.com.br ou no jalapão.com, eles conseguem verificar todo o nosso day by day, tem a distância, os atrativos, o que é o Jalapão, o que é o Safari Camp, as pessoas podem consultar ali, até o que tem fauna e flora, o que encontra. Então, assim, na verdade tem o dicionário sobre o Safari Camp, sobre o Jalapão, e todas as dúvidas estão ali, né? E mesmo se tiver qualquer outra dúvida, pode entrar em contato também com a gente, que a gente tira deles, não tem problema nenhum. E o que mais que você perguntou? Até esqueci agora. Não, como é que é o dia a dia com as passeios que estão inclusos? Já falou um pouquinho, o dia a dia. Né, então, assim, normalmente você tem o café da manhã. Do café da manhã, logo depois do café da manhã, a gente já sai para um passeio. Eles fazem o tour, retornam para o almoço, aí almoça. Depois do almoço tem um tempinho para descansar e sai mais para o meio da tarde, quase no final, para fazer o último passeio do dia. E retornam para o jantar. Então, café da manhã, almoço e janta sempre é feito no Safari Camp, tá? Então, tem o café da manhã, passeio, retorna almoço, depois sai para o passeio de novo, retorna janta. Então, esse é o dia a dia do Safari Camp. E aí a gente alterna entre cachoeiras, entre os fervedouros, né? Tem muito banho, né, de rio, dos fervedouros. Tem a canoagem também, que é na frente do Safari Camp, que é no Rio Novo também, que a gente oferece, e algumas caminhadas. Então, sempre intercalando entre o café da manhã, o almoço, e depois retorna para a janta depois dos passeios. E tem as dunas também, né, que aí parece um oásis, que é um dos cartões postais ali do Jalapão, que também a gente faz o passeio. E aí, fora isso, a gente ainda passa em algumas comunidades também para que eles possam conhecer um pouco da vivência da comunidade, né, ter um pouco dessa
contemplação com a comunidade local e até comprar os artesanatos locais ali também do Jalapão. E, além disso, a gente fez agora a extensão a partir de janeiro. Então, quem quiser fazer a extensão, no penúltimo dia, ao invés de voltar para Palmas para o dia seguinte pegar o voo, dorme em Ponte Alta. Aí também tem pensão completa ali em Ponte Alta, né, quem vai fazer a extensão. Vai no dia seguinte, faz a Pedra Furada e a Lagoa do Japonês, pernoita novamente ali em Ponte Alta e dia seguinte vai direto para o aeroporto, porque aí Ponte Alta a gente já está num ponto estratégico que eu consigo fazer direto para o aeroporto. Tá? E aí hoje a gente tem o roteiro mais completo do Tocantins. Né? Tanto o Jalapão a gente já era, porque por a gente ter um ponto estratégico, a gente sempre conseguiu atingir os pontos mais remotos ali do parque, né? E agora, fazendo a Serra Geral, hoje a gente fala, você quer conhecer o Tocantins, vem com a Corubo, que você vai conhecer tudo. Isso aí, muito bom. E fora a experiência do Safari Camp, que não existe no Brasil, tá? É única, então, é única. É único. Ele falou um pouquinho, o Breno já falou que quem quiser mais detalhes pode fazer contato com a gente, pode entrar no site do Safari da Corubo, e Sim. Lá tem o Day by Day, né, que é o dia a dia, pode pedir para mim também que eu dou, tem algumas informações, algumas, na verdade, tem bastante informação lá, se tiver alguma outra dúvida pode fazer contato, que a gente está aqui para esclarecer. E um ponto bacana, as pessoas acham, se eu for ver direto, eu vou ter mais... Não, gente, é tudo o mesmo valor, então não deixe de consultar, né, a Ana, todo o conhecimento dela faz a diferença na hora da venda, na hora que você comprar o seu pacote, então realmente não desperdice o conhecimento que ela tem e a ajuda que ela pode te dar também. Isso aí, muito bom, muito bom. Eu vou fazer mais uma pergunta, assim. Você falou de levar aqueles remédios básicos que a gente já costuma usar, né? Que Sim. A gente já costuma colocar na bolsinha de remédio. Estou no meio do Jalapão, aconteceu alguma situação que eu preciso de um atendimento médico. Como é que funciona essa assistência? Tem alguma assistência, algum suporte? Tem. Na verdade, assim, o que acontece? A gente está isolado ali, né? Então a gente tem um carro de apoio para qualquer necessidade que o passageiro tem, a gente possa levar ele para o posto mais próximo, né? De saúde mais próximo, ou se precisar a gente possa levar até Palmas. E num caso mais extremo seria a remoção por helicóptero, né? Mas que é super, como eu falei, mais uma vez, os passeios são muito tranquilos, então a gente nunca teve nenhum caso de alguém se machucar, enfim, ou de precisar, mas caso precise, além disso, a gente tem também o telefone por satélite, né? Que é para usar exatamente para alguma emergência. Ótimo, muito bom. Essa estrutura do Safari Camp ali, quantas pessoas que ficam mais ou menos trabalhando em função? Tem o cozinheiro, tem o motorista? Tem a parte do pessoal da cozinha, da parte dos guias. A gente tem em média uns 15 pessoas mais ou menos na equipe, 10 a 15 pessoas. Aí depende do tamanho, da demanda, e a gente aumenta ou diminui, mas em média é isso. Que a gente tem as pessoas para cozinhar, mais o pessoal que faz, né, a recepção, faz o trânsito, os motoristas, os guias, então a gente tem em média isso. Nossa, um número muito bom, né? Um número muito bom. Breno, eu tinha feito uma lista de perguntas, a minha lista já está terminando, eu queria que você acrescentasse mais alguma coisa que você acha que é importante, que eu não coloquei na lista. Até para falar, acho que além do brasileiro estar procurando muito essas novas experiências e saindo um pouco do tradicional, que é Nordeste, Gramado, enfim, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, as pessoas estão procurando muito essa vivência e cada vez mais buscando isso, né? Acho que o principal que eu falei, é uma vivência única, que não existe no Brasil, né? É um lugar único. O Jalapão, por si, já faz o convite para que as pessoas tenham vontade, porque só de você olhar as fotos e os vídeos, vocês já ficam encantados e querem ter essa experiência, essa vivência. E o principal é que ali é uma região que está sendo pouco afetada pelo Covid, então a gente está tentando entrar em algumas restrições, de repente diminuir o número de pessoas numa saída, até mesmo no caminhão, intercalar as pessoas. Então a gente está estudando algumas saídas até, né, até mesmo no refeitório,
enfim, para conseguir receber de uma forma segura todos os viajantes. Mas é uma região que, graças a Deus, até agora teve 11 mortes só no Tocantins todo ali. Então, assim, é pouco, né? Então, é uma região que vale a pena conhecer acho que estão até perguntando se tem opção de turismo radical. Na verdade, não. No nosso Safari Camp ali, as atividades, a que seria mais radical seria a subida no Mirante do Espírito Santo, mas fora isso não existe quase atividades radicais ali tanto que até a própria canoagem que a gente faz é super tranquila, assim, não tem muita corredeira, não tem muita correnteza, então não tem opção de turismo radical ali com o Safari Camp. Claro que, né, tem algumas pessoas que o Jalapão foi conhecido exatamente por causa dos sertões, do Rally dos Sertões, né? Então, às vezes, as pessoas que gostam de andar de moto, tudo, mas aí é uma coisa mais específica, né? Que aí não tem como incluir no que é feito, de oferecido no turismo ali, né? Que é operado no Jalapão. Ótimo, ótimo. Então, só para a gente fechar, é um destino único, uma estrutura única também no Brasil, que você não vai encontrar essa experiência em lugar nenhum no Brasil, com experiência, com uma equipe toda preparada para receber. Eu acho que vale super a pena. Eu acho não, eu tenho certeza que vale super a pena. Se você tiver alguma dúvida, pode fazer contato com a gente. E é isso aí, Breno. Pode fazer um encerramento. Acho que já tá bom, né? Sim. Eu agradeço a todo mundo aí que participou, a Ana pelo convite. E venham conhecer a Corubo Safari Camp, o Jalapão, que vocês não vão se arrepender. Isso aí. A gente vai salvar o vídeo, vai colocar depois para quem não pôde assistir. E se vocês tiverem alguma dúvida, como eu já falei, é só fazer contato com a gente que a gente está à disposição. Quero agradecer ao Breno, quero agradecer quem assistiu, tá? E é isso aí.